A visão de Deus, ela é irresistível. Uau! Fala comigo, a visão de Deus é irresistível. É sobre isso que Deus já está falando aos nossos corações. Fala quem está ao seu lado, a visão de Deus é irresistível. Fala assim, você não consegue resistir àquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos começar lendo Paulo em Romanos 1, verso 17, ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, lê o final comigo, o justo viverá pelas obras da lei mosaica. Eita, vai ter um povo que acha que é assim que vive, hein? O justo viverá por fé. Fala assim, eu não preciso de obras. Fala, não preciso pagar o preço. Fala, não preciso ver para crer. Fala, porque eu sou um justo. Diga, e eu vivo pela fé. Amém, é sobre isso que Deus já está falando. Curva a sua cabeça, vamos falar com Jesus mais uma vez. Pai, te damos honras, glórias, louvor. Obrigado, Jesus, por esse momento abençoado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o bom pastor, porque o Senhor apacenta as suas ovelhas. Jesus, nós reconhecemos a tua voz e nós te seguimos, porque nós somos ovelhas, Jesus. E nessa hora, aquietamos os nossos corações humanos, aquietamos, Pai, todos os nossos pensamentos. Eu sei, Jesus, que o inimigo ele fica tentando com dardos, com pensamentos contrários, tirar o foco. Mas nessa hora nós focamos, nós olhamos como a águia olha, Pai. Focamos naquilo que o Senhor está nos falando, Jesus. Não queremos olhar distração, não queremos pensar no que não convém, mas queremos olhar para a tua visão. Queremos receber a sã doutrina. Eu creio, Deus, que essa palavra vai transformar vidas. Eu creio que pessoas serão totalmente transformadas com a palavra que será pregada. As águas cristalinas da graça de Deus agora estão jorrando, Jesus, e por onde elas passarem, eu creio em vida, eu creio em cura, eu creio em resgate, em libertação, em provisão, porque é isso que o Senhor tem na tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e aqueles que assim creem digam amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Meus irmãos amados, escolhidos, povo de Deus, povo santo, povo que é propriedade exclusiva, aqueles que têm a fé santíssima, aqueles que são da família da fé, aqueles que são chamados pelo próprio Senhor, povo exclusivamente meu. Se é você, diga amém. Amém. Olha só, o nosso Deus é um Deus que nos dá oportunidades. E nós temos ouvido sobre isso, nós temos entendido. E as oportunidades que Deus nos dá, elas vêm de muitas formas. Muitas delas são aquela oportunidade escancarada, que Deus coloca assim, você fala, uau, só não vê quem não quer. Mas você sabe que as oportunidades também, muitas vezes elas são cavadas. Entenda o que eu estou dizendo. Nós buscamos essas oportunidades. Como é que eu busco isso, bispo? Através dos olhos da fé, dando passos de fé. Então a gente tem que entender que a nossa limitação humana, muitas vezes ela vai nos impedir de perceber essas oportunidades que o Espírito nos dá. Muitas vezes pela nossa condição. Recentemente eu fiz uma pregação, eu acho que foi no Cedros que eu falei sobre os 2 filtros, acho que foi no último Cedros. Então, muitas vezes a gente tem um filtro, entenda o que eu vou dizer agora. O que é isso? É o filtro do que eu vivi até então. Então, é a forma com que eu enxergo o mundo. E muitas vezes a forma com que eu vivi, então as minhas dores, as minhas frustrações, as minhas condições, elas vão me impedir de ver uma porta aberta. Então muitas vezes Deus está colocando uma porta aberta, mas porque eu já sofri no passado, porque eu já fui traído no passado, porque eu já frustrei, eu já fali, eu olho agora essa oportunidade e eu quero enxergar com o mesmo filtro que eu vivi uma dor do passado. Mas nós precisamos estar atentos, porque as oportunidades que Deus nos dá não são baseadas nas dores do passado. As oportunidades que Deus nos dá não são baseadas nas limitações, elas são baseadas na fé. Quando estão entendendo isso? Então, muitas vezes não percebemos o quão valiosa é uma porta que Deus está nos abrindo por conta de uma visão nossa que está distorcida, que está embaçada. Então nós temos que agir por fé. Sabe, nós temos que confiar nos caminhos perfeitos de Deus. Eu falei agora há pouco, né? Eu vou trazer um pouco disso, esse enredo aqui, do que nós vivemos essa semana com esses advogados. Ô, amado, a gente está ali crendo, orando, mesmo falando não dá, mesmo falando que é impossível, mesmo falando que não tem alternativa. Nós não paramos em um momento de crer e de confessar a palavra de Deus. E agora, o bem, ou melhor, o mal que foi falado, que foi feito, começa a nós olharmos, sabe aquela pequena nuvem que Elias viu do tamanho da mão, da palma da mão de um homem? É isso que nós começamos a enxergar. E as palavras do advogado foram assim, não é que tem uma luz no fim do túnel. Ele falou, tem um túnel de luz à frente nossa agora. E eu falei, uau! Isso aí é o poder da oração. Então, as oportunidades, elas estão aí. Nós temos que olhar pelos olhos da fé. Nós temos que esperar o melhor em Deus. Olha, eu sei o quanto é difícil, amado, você esperar o melhor em Deus. Por quê? Porque eu sei que você vem, às vezes, de uma luta. Eu disse aqui, né? O olho do furacão. Você está naquilo lá, você não consegue nem imaginar.
Mas você precisa enxergar com os olhos de Deus e crer que Deus tem o melhor para a sua vida. Então, longe de Deus, a vida vai ficar sempre dessa forma. Vai ficar turbulenta, vai ficar obscura, vai ficar completamente sem sentido. As pessoas podem até achar que tem vida fora dos caminhos de Deus, mas não tem vida. Tem uma pseudo-vida, tem uma enganação, tem uma farsa. Existe uma vida que é o curso do mundo, isso não é vida. Vida, Jesus falou, eu tenho vida. Ele falou, eu trouxe vida. Ele falou, e a vida abundante. Então, para nós, só existe vida em Jesus. Você sabe que nós somos ramos de uma videira. E ele diz que se esses ramos não estiverem enxertados nessa videira, eles não têm vida. Nós só temos vida porque a videira, ela faz com que a seiva chegue até nós, porque ele é a fonte de vida. Então não pense que você fora dos caminhos de Deus vai encontrar vida, vai encontrar alternativa. A vida fica turbulenta, mas nós estamos aqui aprendendo mais uma vez sobre visão. Fala comigo, visão de Deus. A visão de Deus para a sua vida, para você confiar nos caminhos de Deus, para você esperar o melhor que Ele tem para manifestar na sua vida. Você não vai receber uma palavra que vai jogar condenação, porque não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós olhamos com a perspectiva da fé. Mas se Deus tirou a condenação, quem sou eu como homem para falar, não, é condenação, é peso, é julgo? Não. Nós já fomos libertos dessa condenação. Então nós vamos olhar agora e tomar posse dessas verdades encontradas na Bíblia. Eu quero começar lendo o livro do Apocalipse, o livro das Revelações, no capítulo 3, o verso 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Quem é o santo? Diga Jesus. Ele está dizendo, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Eu tenho recebido isso, amado, de forma profética para as nossas vidas. Se você acompanha o nosso ministério, desde o finalzinho do ano passado, lá no Rio, o nosso apóstolo tem falado que Deus tem aberto uma grande porta. Uma grande porta. E olha, eu tenho entendido que essa porta também é para nós aqui em São Paulo. Nós temos visto Deus abrir grandes portas, sim ou sim. Então comece a olhar agora para a sua vida, comece a visualizar uma grande porta aberta, é o que está dizendo o Senhor através da palavra, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha, isso aqui é muito forte, o Senhor está dizendo, mas guardaste a minha palavra. Então aqui está o segredo dos segredos. Qual que é o segredo? Fala comigo, guardar a palavra de Deus. Muitos não guardam a palavra de Deus. Muitos eles entram num lugar de culto, ouvem um sermão, mas de forma religiosa. Tem ceras no ouvido. Tem, sabe, nos ouvidos espirituais. Não conseguem discernir o bem, não conseguem discernir o mal, ou ficam distraídos. Olha, eu vou falar algo para você. Se você não está anotando no seu bloco de nota, desliga o seu celular nessa hora. Porque isso é uma distração. É muito simples como o inimigo rouba a atenção. É muito simples como, às vezes, o Senhor está abrindo as portas, as oportunidades, mas a gente está distraído, querendo ver a vida de alguém numa rede social que não vai agregar em nada. Então veja como as distrações estão aí em todo o tempo. Quando você estiver ouvindo a voz de Deus, esteja atento naquilo que Deus está dizendo. Ele diz, guardaste a minha palavra. Esse é o segredo. Então, apesar de, às vezes, nós termos pouca força, como disse a palavra que nós lemos agora, a diferença está em guardar a palavra de Deus. Porque na nossa carne não habita bem algum. Não habita nada de bem na nossa carne, mas a nossa força está em guardar a palavra de Deus, em não se desviar da palavra de Deus, em não dar desculpas para ouvir a palavra de Deus. E você sabe que quando um filho de Deus, ele guarda, quando um filho de Deus, ele faz o que diz a palavra, ele retém a palavra. Quando um filho de Deus não foge da luta, quando ele não se esconde, como é que faz o avestruz? Ele coloca a cabeça onde? É o avestruz que faz isso? Acho que não, ninguém falou nada. Ele põe a cabeça na terra, não faz isso para se esconder? Tem o crente avestruz que faz isso. Chega um problema, chega uma limitação, chega um desafio, ele não consegue encarar. Aí ele se esconde, ele não consegue ir à luta, ele se omite, ele dá desculpas da carne. Amados, nós não podemos ser isso. Nós somos guiados pela palavra, então nós temos que olhar para a palavra, olhar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Como eu disse no início, esperar o melhor em Deus. Então hoje eu quero usar o exemplo de um filho de Deus, um homem de Deus, que apesar do seu chamado, ele foi negligente. Apesar de ser um crente, um eleito, ele foi negligente. Ele não se submeteu à palavra de Deus. Ele não deu ouvidos à voz de Deus. Ele não confiou em Deus. Ele não confiou na visão que Deus tinha para ele. Porque nós estamos falando sobre visão. E eu sei que tem muitas pessoas que estão agarrando a visão, aquilo que Deus está falando. Mas eu sei que tem uma parcela também, amado, o Espírito me mostra, que não está muito a fim de dar passos de fé olhando para a visão. Bispo, como é que eu identifico essas pessoas? São aquelas que continuam fazendo as mesmas coisas que faziam dia após dia. E que ela vem num culto, ela ouve uma palavra e ela não muda uma vírgula naquilo que ela está fazendo. Olha, eu não tenho como ouvir uma palavra, eu não tenho como receber uma direção de Deus, experimentar da visão de Deus e continuar com as minhas convicções.
Então, ou eu sou transformado pela palavra, Romanos 12:2, ou eu estou lutando contra Deus e estou querendo... Aí é o crente farsa, é o crente avestruz. Ele se esconde, mas ele fala, não, mas eu quero a bênção, mas eu quero o milagre, eu quero... Amado, o milagre está disponível, a palavra está sendo pregada. Agora eu preciso o quê? Misturar fé com isso. Falar, é o que Deus está dizendo, é o que vai acontecer na minha vida. E eu preciso transformar as minhas atitudes, transformar a minha forma de pensar. Então a cada culto eu tenho que sair daqui diferente. Quando vocês estão entendendo isso, digam amém. Olha, você não pode sair daqui e voltar para sua casa brigando com seu marido se você briga com ele. Você não pode voltar para sua casa passando um cheque sem fundo. Você não pode voltar com falcatrua. Você não pode voltar pensando errado a respeito da vida financeira com Deus, sobre dízimo, sobre oferta. Isso não pode acontecer, porque senão você está tendo a sua visão. E aí você está ouvindo sobre a visão de Deus, mas você continua querendo ver pelos seus olhos. Aí você vai dizer, nossa, bispo, tem gente assim? Tem. Tem um profeta que fez isso, um homem de Deus, que resolveu não dar atenção à voz de Deus, não quis se submeter à visão de Deus. Então, quando Deus abre uma porta, eu quero dizer para você que, de fato, a porta está aberta. Agora, eu tenho que, com os olhos que não são humanos, mas com os olhos de Deus, começar a enxergar. Bispo, quem que é esse homem? Você sabe, é Jonas. Eu quero falar sobre Jonas hoje. Por que nós vamos estudar sobre Jonas? Porque foi um grande homem de Deus. Foi um homem que viveu ali o que Deus tinha. Mas a gente pode olhar e ver que por mais que ele fosse um eleito, por mais que ele fosse um grande profeta, chamado por Deus, muitas vezes o crente está nesse mesmo lugar, não vive a vontade de Deus, não vive a visão de Deus. Por quê? Porque quer ir conforme o seu pensamento, quer ir conforme o seu braço forte. Então quando Deus, eu digo mais uma vez, quando Deus abre uma porta, ainda que nós não vejamos exatamente para onde Deus vai nos levar, você não sabe exatamente para onde essa porta vai te levar, mas Deus abriu a porta, você tem que entender que isso é para o seu benefício, ou isso é para o benefício de outras pessoas, que também será para o seu benefício, como um propósito de vida, como a visão de Deus sendo estabelecida. Então nós temos que acreditar na vontade boa, agradável e perfeita de Deus, e nós temos que agir por fé. Eu acho que a síntese de tudo que nós estamos estudando nesses últimos meses, nessas últimas mensagens, é que nós temos que agir por fé. Eu disse quinta-feira, qual foi o tema que eu coloquei? Fé, a visão de Deus para os seus filhos. Qual que é a visão de Deus? A visão de Deus é que você seja guiado por fé. Se fosse para você ser guiado pela sua lógica, você não precisaria da Bíblia, você não precisaria da fé do dom de Deus. Não é a fé natural, a fé de Abacuque, a fé que Abacuque dizia, o justo viverá pela sua fé. Paulo ele diz agora na Nova Aliança, o justo viverá por fé, não pela sua fé. Não é a fé que aumenta, a fé que diminui no velho pacto. É a fé dom de Deus, que diz que ele repartiu igual para seus filhos. Então existe uma porção que Deus já te deu. Eu pergunto, você está usando isso? Ou essa fé está adormecida lá? Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Eu quero que você veja o que se passou aqui com um filho insubmisso. Jonas, ele se achava ali autossuficiente. Talvez seja você aqui nesse domingo. Não, eu tenho as minhas convicções, eu tenho meus valores, eu tenho a minha visão de mundo. Sabe aquela coisa? Eu tenho a minha ideologia. Era Jonas, insubmisso, autossuficiente. Primeiro ponto de hoje, para a gente ficar bem didático. Olha só, Jonas tinha uma visão... Deixa eu ler aqui, que isso aqui é muito grande. Jonas tinha uma visão de Deus a cumprir. Esse é o primeiro ponto. Uma visão de Deus a cumprir. Eu quero dizer para você que você também tem uma visão. Nas primeiras mensagens eu dizia assim, olha, Deus tem uma visão para a sua igreja, como eclésia, como Universal Assembleia dos Santos. Agora, Deus tem uma visão específica para você. Deus tem um chamado específico, um propósito específico. Então, Jonas aqui nesse caso, ele tinha uma visão de Deus a cumprir em sua vida. A gente vai começar lendo o capítulo 1, verso 1, e a gente vai ler em diante, que diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas. A gente podia parar aqui, amado. Porque da mesma forma com que a palavra do Senhor veio a Jonas, a palavra do Senhor está vindo a você nessa manhã. A palavra do Senhor está vindo, ela não veio a Jonas, veio. Deus não está te dando uma direção, Deus não está te dando uma palavra, uma orientação. É assim que Deus se manifesta nesse tempo, através da palavra, através do Espírito Santo. E ele está aqui, veio uma palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então havia eleitos naquela cidade. Havia um plano de Deus para aquela cidade. Deus tinha plano para o povo de Nínive, sim ou sim. O que Deus está falando, dispõe-te, Jonas. Ei, vai a Nínive, porque eu tenho um plano para aquela cidade. Nínive era uma cidade mundana? Era uma cidade mundana. Porém, como eu disse, cheia de pecados, mas com eleitos. Com um povo de Deus, um povo que habitava ali. Deus falou, Jonas, eu te levanto para você ir para Nínive, porque a malícia, o pecado subiu, mas eu tenho um plano para aquela cidade. Diz no verso, eu li Jonas 1:2,
Vamos ler Naum agora, Naum 3, verso 1, olha só. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da sua lança, e a multidão de traspassados, massa de cadáveres, ai, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Verso 19, não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável, todos os que ouvirem da tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Então, é sobre isso que o profeta está falando aqui, uma cidade incurável. Eu quero mostrar para você a situação de uma cidade de pecado, uma cidade sem remédio. Nínive hoje seria, se a gente for falar geograficamente, o que seria a região da Síria. Então, até então, era uma cidade cheia de genocídio, pior lugar para alguém se viver. Mas Deus levanta Jonas, Deus levanta um profeta, porque Deus tinha uma visão para aquela cidade. Se nós fôssemos olhar pela nossa visão, não, Deus não tem nada com aquele povo, porque é um povo de malícia, uma cidade incurável, uma cidade perdida. Mas Deus fala, Jonas, eu tenho eleitos lá. Jonas, eu tenho um plano naquela cidade. Dispõe-te, Jonas. Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã, dispõe-te. Porque Deus está olhando no futuro. Assim como Jonas não via, mas Deus já viu o futuro. Então Deus chama Jonas porque ele tinha uma visão. O segundo ponto de hoje, olha só, Nínive era a porta que Deus abriu para Jonas cumprir a vontade de Deus. Então, Deus tem uma visão, Deus tem um desejo, Deus tem um pensamento, a visão de Deus, e aí ele abre uma porta para que Jonas cumpra essa visão. O problema é que Jonas não estava vendo com os olhos de Deus até então. Jonas não estava enxergando com os olhos espirituais. Agora sim, o verso 3 de Jonas diz, Jonas se dispôs. O que Deus falou para Jonas? Jonas, se dispõe, dispõe-te, Jonas. E o que diz o 3? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Eu amo essa expressão quando eu leio a história de Jonas, amado, porque isso aqui é muito real e atual. Tem muita gente que está se dispondo, mas para fugir dos caminhos de Deus. O que é se dispor? É a pessoa empregar ação, ela empregar energia em alguma coisa. Dispõe-te, estou aqui disposto, mas não está disposto para cumprir a vontade de Deus, está disposto para, como Jonas, fugir da presença do Senhor. Ele fez o quê? Ele foi para Tarsis e, tendo descido a Jope, achou um navio que iria para Tarsis. O que ele faz? Olha só, o quanto ele estava disposto. Ele, leia comigo, pagou. Tem uma irmã acordada, o resto está tudo dormindo. Vamos lá. Ele pagou. Olha o quanto ele se dispôs, ele foi lá e pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu falei recentemente que existe um tipo de crente, que por ter algum tipo de poder nessa terra, eu falei isso em algum culto lá no nosso Cristo Vive Office, essa semana, não sei se foi segunda ou quinta-feira. O crente, ele tem algum tipo de poder nessa terra. O que ele faz então? Ele não se submete à vontade de Deus. Atenção você que tem algum tipo de poder. E aí você fala, bispo, eu não tenho um poder. Talvez o seu dinheiro seja o seu poder, porque seja o seu Deus. Talvez o seu poder seja a sua lista de contatos. Talvez o seu poder seja o acesso que você tem, talvez na política, não sei. A verdade é que as pessoas que têm poder nessa terra, elas muitas vezes não se submetem à vontade de Deus. Veja que Jonas tinha dinheiro. Dinheiro é poder. Ele tinha algum tipo de poder. Ele tinha o poder de decisão, sim ou sim. Ele falou, eu quero pagar a passagem. Eu falei recentemente, a pessoa que tem muito poder, ela esquece de submeter as coisas a Deus em oração. Porque ela fala, o meu dinheiro compra tudo, então eu não preciso buscar Deus. Eu não preciso buscar a direção de Deus. Afinal de contas, se eu quiser esse, eu compro. Se eu quiser aquele, eu compro. E isso aqui é muito perigoso, mas se nós não entendemos que tudo que Deus nos deu é para cumprir a vontade do reino, a vontade de Deus. Então a gente vê aqui que Jonas, ele tem um poder de decisão. E esse é o grande problema de quem tem, entre aspas, aí, algum tipo de poder. Seja, como eu disse, pelo dinheiro, pela rede de contatos, pela política, talvez o poder da informação. Eu tenho uma informação privilegiada. E você sabe que a informação ela também traz poder. Então a gente precisa estar atentos. Existem pessoas que acham que se garantem em suas posses, em suas capacidades, talvez em seus talentos, mas longe da vontade de Deus, a vida não tem sentido. Eu comecei dizendo isso, amado. Ele falou, eu trouxe vida e vida abundante. Ou seja, sem Jesus a vida não tem sentido. Sem Jesus não tem vida. Só que a gente vive um povo hoje que, porque tem um pouquinho de poder, talvez, não precisa ser um grande poder, um pouquinho de poder, a pessoa, ela já não se submete à direção de Deus. Eu não sei quanto tinha Jonas no bolso, mas ele tinha o suficiente para tomar uma decisão que não era a decisão de Deus. Quantos estão entendendo o que o Espírito está dizendo? Então, independentemente do quanto poder você tenha, quanto poder humano você tenha, bispo, nessa terra eu tenho autoridade. Amado, talvez um pouquinho de poder, o suficiente para você escolher se vai para a Zona Leste ou para a Zona Sul. Talvez esse esteja, como Jonas ali, um poder de comprar uma passagem. Eu quero dizer para você, jamais tome uma decisão sem consultar Deus. Eu vou dizer de novo, jamais tome uma decisão sem consultar a Deus. Tudo que você for fazer na sua vida, apresente oração.
Senhor, é isso que eu devo fazer? Não é isso que eu devo fazer. O problema é que se eu tenho poder, às vezes eu esqueço de consultar o meu Senhor. Qual é a tua visão para a minha vida, Deus? Quais são os seus planos? Porque a Bíblia diz assim, há caminhos que para o homem parecem bons, mas lá no cabo, lá no fim deles, dão em caminho de morte. Tem muito crente que falou, não, eu entrei por um caminho que parecia, era um negócio, era uma oportunidade. Amado, enquanto você for viver de oportunidade, você não vai viver do teu propósito. Colocaram ali, sabe, aquela coisa, era uma oportunidade. Amado, pode ser a oportunidade das oportunidades. Se não for a visão de Deus para a sua vida, é roubada. Como dizem hoje, vai dar ruim. Aí tem o crente aqui batendo cabeça, eu não sei porque a coisa não anda, eu não sei porque não está dando certo. Apresentou em oração para o Senhor? Deus, se for da tua vontade, confirma. Deus, se não for da tua vontade, tira. Então, voltando aqui agora para o nosso tema central, eu quero ler Paulo, quando ele escreve em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7 em diante. Ele diz, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa ou coisa alguma podemos levar dele. Você não trouxe nada, você não vai levar nada. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Olha que palavra forte. E tem crente resmungando. Não, porque eu não consegui aquilo. Porque eu queria o tênis, não era o branco. Eu queria o verde com o... Esteja contente que vestir. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações. Atenção, você que deseja, bispo, eu quero ficar rico. Cuidado, porque esses caem em tentações. Porque o inimigo, ele sabe, ele é sedutor. Ele seduz. Cai em tentações, não sou o que estou dizendo, você está lendo a palavra, está com a Bíblia aberta, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam aos homens na ruína e na perdição. Eu vou dizer para você, isso aqui é Paulo escrevendo para Timóteo. Olha só, Timóteo, fala para os crentes aí, que tem uma galera que está em ruína e perdição, porque querem a todo custo ficar ricos, são as tentações. Ele vai dizer no 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amado, só não entende quem não quer. Bispo, mas eu não desvio, eu estou na igreja. Mas o problema é que se você não entendeu que o seu dízimo é do Senhor, eu posso dizer que você está na tormenta. Eu tenho que pregar o que o Espírito diz, amado. Não sei o que estou dizendo na palavra de Deus. Por quê? Porque o amor ao dinheiro, aquele que diz, não, eu não vou devolver 10% para o Senhor, é tudo meu. Esse está dizendo, esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor. Eu vejo aqui, os judeus, eles têm uma questão com dízimo, que mais do que eles serem generosos e entenderem que é um princípio, quando eles dizimam, eles falam assim, o dinheiro, ele não me possui. Eu tenho poder sobre o dinheiro, ele sai da minha vida. Ele não me retém, eu não sou escravo do dinheiro, é ele que é meu escravo, é ele que sai, Então você vê que tem pessoas que têm aquele amor, a pessoa, eu compro, eu invisto, não sei o quê. Mas para o Senhor, para a obra, não, quer saber, esses gráficos aí, não conta comigo para isso. Esse é um crente consumidor. É o crente glutão, ele senta, ele quer receber. Mas na hora de pôr a mão no arado, por isso que a Bíblia fala, os trabalhadores são poucos, a seara é grande, cadê os trabalhadores? Chama mais cefeiros. Ele vai dizer mais, tu porém, no verso 11, homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Amado, tudo que ocupa Deus na vida de um crente traz maldição e destruição. Alguém vai dizer nessa hora, bispo, mas então eu não posso ter dinheiro? Você pode, amado. Ninguém falou que não. Paulo, ele diz aqui, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é muito claro para aquele que é maduro a diferença dele possuir o dinheiro e o dinheiro possui ele. Billy Graham falou algo sobre isso. Ele disse, não existe nada errado com os homens possuírem riquezas. O errado é a riqueza possuir os homens. Tem tantos homens prósperos que alavancam a obra, são mantenedores da obra, são generosos. Olha, a gente vai olhar para a obra, Abraão foi rico, Isaac, toda a descendência, o povo judeu. José no Egito, ele foi um grande governador, resolveu um problema. A gente vai ver homens de Deus muito abonados, mas todos esses tinham o seu dinheiro em prol do reino. Todos eles estavam ali construindo algo para Jesus e não algo para si. Então essa é a grande diferença. Se você está construindo um império para você, eu tenho que dizer para você, o império é das trevas. Agora, se você está construindo um reino para Jesus, você está no lugar certo. Porque você não está mais no império, você está no reino de Deus. E no reino, nós servimos ao nosso Senhor. Eu sei que nós falamos dessas questões financeiras, muitos não gostam, amado, mas eu tenho que pregar o que a palavra diz. O evangelho, ele nos confronta. Eu não posso pregar aqui e depois falar, quer saber, o meu dízimo, deixa quieto, trabalhar, olha, puseram até o Billy Graham aqui, que bonito, trabalhar na obra, investir, não. É que eu não vejo essas telas, amado, se eu não olhar aqui agora, eu confio na Pátia, a Pátia é uma benção, eu mando o esboço e falo, vai vir uma coisa boa lá, e tem sido uma benção. Então, quando a gente toca nessas questões financeiras, muitos não querem. Se isso está doendo, amado, é porque talvez seja aí que está trazendo destruição para a sua vida. É muito clara a palavra.
nós estamos há vários cultos falando de uma visão de Deus. Quando eu falo a visão de Deus, ela não é só uma visão para o seu casamento, para a sua vida familiar, para a sua vida financeira. Deus tem uma visão para a sua vida financeira. E se você não se submete à visão de Deus, você está fazendo a sua visão. E se eu não estou na visão de Deus, amado, com todo respeito, eu estou na visão do inimigo. Não tem outro caminho. Ou eu estou na visão de Deus, ou estou na visão da minha carne. E a carne é onde o inimigo age. Então tudo que ocupar o lugar de Deus na vida de um crente vai trazer maldição, vai trazer destruição. Então, como diz Bíblia, não tem nada errado você possuir riqueza. O problema é quando a riqueza te possui. Então o verdadeiro tesouro está no céu. Quero mostrar mais. 1 Timóteo 6,17 diz assim: exorta os ricos do presente século para que não sejam orgulhosos. Olha como a Bíblia é atual. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Tem muito crente que coloca a esperança, não está em Deus. Não, eu tenho que ouvir a bolsa, eu tenho que ouvir a economia, eu tenho que ouvir aquilo. Amado, talvez você trabalhe com o mercado econômico, não tem nada de errado com isso. O problema é se a sua esperança está nessa instabilidade. Porque se der um espirro lá na China, a coisa muda aqui toda. É verdade. Espirraram lá na China, o que aconteceu no mundo todo? A economia do mundo inteiro. Então nós não podemos ter a nossa esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Amado, Deus tem riqueza para você, para o seu aprazimento. Eu não estou pregando algo para você falar, não, Deus quer que eu viva miserável. Não é isso, amado. Deus quer que você tenha um coração nele, não nas coisas desse mundo. É isso que Deus está dizendo. Verso 18 vai dizer, para que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e pronto a repartir. Verso 19, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, a verdadeira vida não é nessa terra, é a nossa vida eterna. Você sabe que você está juntando aqui, a matéria está juntando, aqui a traça corrói, o ferrugem corrói, é o que diz a palavra, a traça come. Mas diz que lá no céu, amado, nós temos galardão, nós estamos ajuntando tesouros nos céus. Deus vai chegar e falar, o que você fez com o que eu te dei? O que você fez? Nem um dízimo, nem uma oferta, nem aquilo. Quem era o seu Deus? Era eu? Então não deixe com que um dinheiro seja o seu Deus. Eu precisava, mas da parte do Espírito, fazer esse parênteses hoje no culto. E eu sei que o Espírito está trabalhando nos corações. Dito isso, eu vou para o ponto 3, que diz assim, o pior caminho que uma pessoa pode tomar é a direção oposta à direção de Deus. O caminho de Deus, ou a visão de Deus. Então se afastar da única fonte de vida, que é Jesus Cristo, não seguindo, pelo caminho que Ele tem, não seguindo os direcionamentos dEle, de forma soberana, aquilo que Ele traçou para cada um de nós, de antemão, como diz a palavra, nós conhecemos. Olha, mas isso aqui é loucura, isso é suicídio. Deus falar, vai para cá, e Jonas fazer isso aqui, que foi o caminho oposto, é loucura, é suicídio. A Bíblia nos conta que Jonas fugiu para Tarsis. Por quê? Porque, olha só, Tarsis era uma cidade próspera. Consegue entender? Tarsis era a Disneylândia da parada. Não, eu quero ir para lá. Deus falou, não, você vai pregar lá. Ele falou, não, eu quero ir numa cidade próspera. Ele fugiu para lá. Então, na verdade, Jonas foi em busca de objetivos pessoais e particulares. Por isso que eu tenho que trazer essa questão da visão de Deus. Porque se você continuar lutando no braço de ferro com Deus, para a sua visão se estabelecer, vai acontecer o que nós vamos entrar agora na história que aconteceu com Jonas. Então ele foi em busca dos objetivos pessoais. Ele foi para Tarsis para se sentir seguro. Só que ele estava indo para longe da vontade de Deus. Deixa eu dizer algo muito forte nessa manhã. Toda vez que você se dispõe para dar passos fora da vontade de Deus, você está indo mais longe da vontade de Deus para você. Parece que você está avançando, parece que você está progredindo, parece que o caminho é bom, mas no fim é caminho de morte. A verdade é que você está mais distante da vontade de Deus. Você está mais distante daquilo que Deus tem para a sua vida. É o que Jonas estava vivendo. Não existe, chamado, segurança fora da vontade de Deus. Não existe segurança fora da visão de Deus. Você me ajuda a pregar? Vamos juntos. Não existe segurança fora da visão de Deus. Talvez esteja meio tenso aí. Fala para quem está do lado. Não tem segurança fora da visão de Deus. Eu sei que o Espírito está trabalhando em muitas mentes nessa manhã, em muitos corações. Eu consigo perceber isso. Então não viver a vontade de Deus, igreja, não ter a consciência de que você está nessa vontade, ou talvez ter a consciência que você está fora da vontade de Deus e não fazer nada, isso aí é soberba. Se eu tenho consciência que Deus diz A e eu estou fazendo Z, amado, isso é soberba. Eu estou tentando Deus, eu estou pondo Deus à prova. Olha como isso aqui é forte. Então veja o que diz agora o profeta Isaías, no capítulo 2, verso 12 em diante, ele diz, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e o altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Verso 16, contra todos os navios de Tarsis,
Olha lá, essa vontade de Deus contra tudo que é belo à vista. Então, as riquezas, o mundo de filtros, de Instagram, de redes sociais, diz aqui que a vontade de Deus é contra tudo isso que é belo à vista. Então, quando a gente vê aqui o navio de Tarsis, ele levava o quê? Quando fala de Tarsis, aponta para algo que é fora da visão de Deus. Quando Jonas pega um navio para Tarsis, o que a palavra está dizendo? Jonas está indo para longe da visão de Deus. Jonas está indo para fora dos caminhos de Deus. Ainda em Isaías, no verso 17, diz: a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Amado, só o Senhor é digno de ser exaltado. E Ele tem que ser exaltado com as nossas decisões. Ele tem que ser exaltado com os nossos pensamentos, com as nossas visões, com os nossos desejos, os nossos pensamentos, com as nossas posses, com as nossas famílias, com as nossas empresas, com os nossos casamentos. Amado, se o seu casamento não é para a glória de Deus, ele está sendo para a glória do diabo. Tudo é para exaltar Deus. O problema é que a gente acha que culto é o que a gente faz só dentro da sala, do lugar. Amado, a sua vida é um culto a Deus. A sua vida, o tempo inteiro você está cultuando a Deus. Você tem que saber que quando você acorda, Deus está do seu lado. Quando você levanta da cama, Ele está ali. Quando você vai almoçar, Ele está ali. Quando você vai para a empresa, quando você vai ter uma reunião difícil, Ele está o tempo inteiro. Quando você, sabe, o jeito que você trata a sua esposa é culto a Deus, é adoração. O jeito que você trata os seus filhos, o jeito que você trata a sua vida financeira, tudo isso é culto a Deus. E dito isso, a gente entra no ponto 4 de hoje. A riqueza, os prazeres e a glória do mundo acabam. Fala assim, tudo passará. Fala, a palavra jamais passará. Jesus falou, tudo isso vai passar, os reinos vão passar, a política vai passar, os poderes vão passar, os príncipes vão passar, os poderosos vão passar. As minhas palavras jamais passarão. Em Ezequiel 27 diz assim, os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para as tuas mercadorias, e te enriqueceste e ficaste muito formosa no coração dos mares. Verso 33, quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste a muitos povos, com a multidão da tua riqueza e do teu negócio, enriqueceste aos reis da terra, os reis da terra. Verso 34, no tempo em que fostes quebrada nos mares, nas profundezas, das águas que se afundaram, os teus negócios e toda a tua multidão no meio de ti. Amado, a turbulência vem quando a direção é contrária à direção de Deus. Não, mas se fartou, mas tem um momento que a Bíblia fala, olha, afundou, naufragaram, afundaram os teus negócios e toda a multidão no meio de ti. Então tudo aquilo que é belo às vistas, tudo aquilo que é riqueza às vistas dos homens, isso não é nada para Deus. Isso não conta nada para Deus. Deus está interessado nos nossos corações. A turbulência vai vir para aqueles que estão na direção contrária da direção de Deus. Bicho, você está profetizando maldição? Não, mas eu estou lendo a palavra de Deus. Então agora Deus vai começar a mostrar o seu poder e a sua soberania através da história aqui, no verso 4. Olha o que diz de Jonas 1. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Quem que lançou um forte vento? Porque o crente vai falar, o diabo. Não foi o diabo. Né, Lídia? Foi não sei o quê. O Senhor, o próprio Deus, lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. A coisa não estava fraca não, mano. O navio a ponto de se despedaçar. Então eu quero dizer para você, você pode resistir à vontade de Deus, mas Deus não desiste de cumprir a vontade dele na sua vida. Você pode resistir, que nem Jonas. Eu vou para o outro lado, eu vou ficar aqui de boa. Olha, Deus, mesmo que Ele mande um vento impetuoso, Deus manda vento. Você lembra que Ele fala para aqueles discípulos? Vão indo na frente aí que eu já vou. Vai indo na frente, pega o barco e vai. E aí no meio do caminho começa uma tempestade lá na Galileia. E eles falam, e agora? O Senhor nos pôs... O Senhor pôs eles na tempestade. O Senhor mandou a tempestade para o Jonas. Mas toda vez que o Senhor quer nos provar, Ele permite ventos nas nossas vidas. Aí você está falando, é o diabo. Amado, o diabo está amarrado, sentenciado, ele não tem poder sobre a sua vida. Você tem que entender que muitos dos ventos que você está vivendo é permissão de Deus. Ele diz no 5, então os marinheiros, cheios de medo, clamavam de um lado, clamavam cada um ao seu Deus, eles tinham ali os seus deuses, né? E lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso do navio, né? Jonas, porém, olha lá, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Dá vontade de falar, que bonitinho, né? Joninhas, Dudu. Só voltou a pedir a tetela, dá uma mama para eu dormir aqui embaixo, gostosinho. Dormindo, a coisa pegando fogo, e Jonas lá de boa, deitado em berço esplêndido, né? Como diz o hino. Estava lá, dormindo.
E a gente vai entrar no quinto ponto que diz: muitos dormem espiritualmente enquanto a vida corre um grande perigo. Tem muito crente dormindo. Não só na vida espiritual, no cinema também, que eu pego uns babando. Já falei para você. O cara está dormindo, Deus está falando, Deus está aparecendo, Deus está dando direção, mas o cara está dormindo. Ele fala: não, isso não é comigo, é com o do lado, é com o outro. Deixa eu falar uma coisa para você: o que Deus está falando é para você nessa manhã. Você, marido, é para você nessa manhã. Você, esposa, é para você nessa manhã. A vida está em perigo, a coisa está acontecendo, o povo está lançando a carga para aliviar o peso, alguma coisa tem que fazer. E o cara está dormindo. Muitos dormem espiritualmente enquanto a vida está correndo perigo. A Bíblia diz que Jonas dormia no barco. Ele não sabia que a vida estava correndo perigo. Então muitos cristãos, amados, fogem da vontade de Deus. O que é isso? Estão dormindo espiritualmente, enquanto as suas próprias vidas estão correndo perigo. Sabe, tem marido como esposa sangrando dentro de casa. Tem esposas que estão sangrando por um marido que está dormindo espiritualmente. Tem filhos sangrando porque um cabeça não se posiciona como um homem da casa. Às vezes a gente conversa mais com alguns, eu estou pegando mais forte com os homens. O cara não sabe o que passa dentro da casa dele. O cara é um eterno adolescente. A mulher sangrando, os filhos sangrando, a vida financeira em crise. A casa, sabe, toda. A mulher jogando as malas para fora para tentar aliviar, tentando fazer alguma coisa, os filhos tentando. E ele está dormindo espiritualmente. Não é comigo, não é no meu tempo, é a minha visão, é o meu filtro, são as minhas visões, as minhas concepções de mundo. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Ou você submete logo à vontade de Deus, ou a coisa vai ficar pior. Porque enquanto Jonas não entendeu que Deus estava permitindo ventos fortes na sua vida, a coisa não mudou. O verso 5 vai dizer: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao outro seu Deus, lançavam as cargas no mar, no navio. Olha lá, Jonas, porém, havia descido no porão e se deitado, dormia profundamente. O que diz a palavra? Desperta, ó tu que dormes. Ele diz: levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Tem homem, mulher, famílias que precisam hoje despertar desse sono espiritual. Deus está falando sobre visão, Deus está dando direção. E a pessoa insiste em falar: não, é do meu jeito, é da minha forma, é a minha convicção. E a gente vai entrar no ponto 6 que diz que Deus sempre usa alguém para despertar aquele filho que está dormindo espiritualmente enquanto a sua vida corre perigo. Deus vai usar alguém. Deus pode usar um homem dele, Deus pode usar até o ímpio, Ele pode usar qualquer pessoa. Ele usa alguém. E eu quero aqui de forma muito sábia, humilde, dizer que eu creio que Deus está me usando hoje para acordar pessoas aqui nessa manhã. Eu sei que isso aqui é a resposta de oração de muitos corações nessa manhã. Alguém naquele navio precisou despertar Jonas do sono. Porque senão ele ia estar lá até hoje, de boa, dormindo, a coisa pegando fogo, o navio despedaçando e ele lá. Alguém precisou acordar ele. Olha o que diz o verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono. Não, mas imagina se acordar com o mestre do navio. A primeira coisa que eu ia falar é que você está fazendo o que aqui? Quem está dirigindo o navio? É você, está doido? O que você está fazendo dormindo aí? Está agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Vocês estavam tentando de tudo lá. Já tinha o povo tocando tabaco, já tinha o povo lá chamando a Iemanjá. Tinha os deuses tudo. Ou você pega o teu também aí, dá um jeito, cara. Vê se o teu resolve a parada. Aí não estavam lá cada um no seu Deus, devia ter um lá com incenso, o outro lá soltando pomba, o outro lá batendo tabuco, o outro, sei lá, fazendo alguma coisa. O outro ouvindo a Anitta, cada um com o seu Deus, estava cada um com uma coisa. E Jonas lá falou: invoca o teu Deus aí, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amado, pensa que vergonha. Aqui no caso, o ímpio despertando o profeta. Ai. Consegue entender isso? O cara que era para ser o cara do navio, ele está dormindo. E chega o capitão mais esotérico que estava mandando todos os deuses trabalhar lá. Ei, você não tem um Deus aí também? Quem sabe ele não livra da gente? E Jonas, tirando as remelas do olho. O que é? Um ímpio despertando o profeta do sono. Mas não importa como, Deus pode usar até uma mula para falar com você. Você sabe que uma vez, uma abençoada, muito energizada do capeta, ela não é abençoada não, ela passou pelo nosso ministério, aí ela tinha alguma coisa com a minha mãe pregando, a minha mãe pregando tal, aí alguém falou assim: nossa, Deus usa a besta de uma forma. Ela falou assim: usou até uma mula, né? Ela mandou essa na cara da minha mãe. Deus levou. Amém. Amado, Deus pode usar até uma mula mesmo. Deus pode usar o teu pet. Quem é pai de pet aqui, diga amém.
Aí ele vai usar o teu pet, mano. Foi aquele chihuahua dos infernos. Para despertar você de um sono espiritual. O seu pet vai estar lá. O que você está vendo na casa aqui, pegando fogo? O pet vai falar, acorda. Se você não entende o profeta, você vai entender o pet, amado. Deus vai usar alguém para acordar você de um sono. Então presta atenção, porque quando a pessoa entende que Deus está despertando de um sono espiritual, essa pessoa precisa cair em si. Amém, Kátia? Essa pessoa precisa cair em si. Ela precisa perceber o perigo da sua atitude. Ela precisa entender o que é uma vida fora da vontade de Deus. Amado, hoje eu venho aqui com todo o coração puro diante de Deus. A minha missão aqui é que isso aqui passe de mim e chegue até você, que eu seja só um instrumento para que você entenda o perigo de viver fora da vontade de Deus. Ninguém me contou da sua vida, não. Ninguém mandou WhatsApp, ninguém falou nada, não. Amado, é Deus falando com você, para você entender de uma vez por todas que tem vento na sua vida, que Ele permite, porque Ele mesmo mandou um forte vento para Jonas, para você entender qual a vontade dEle para a sua vida. Então, quando Jonas foi desperto ali do sono, quando foi perguntado a respeito da sua vida, o que ele fazia no navio, aí ele, plim, sabe, as fichas começaram a cair, plim, plim, plim. Olha lá, o verso 9. Ele lhe respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, e que é isso então que fizeste? Pois saibam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Perguntou-lhe, havia declarado, olha só, você está maluco, cara. Você está muito doido, Jonas, você teme esse Senhor. Você foge da presença dele. O ponto 7 diz assim, quando se está fora da visão de Deus, as atitudes são impensadas, inconsequentes e desesperadas. Você vai se lembrar quando eu preguei há 2 semanas ou 1 semana e meia atrás sobre Davi, quando Davi de forma desesperada toma uma decisão, ele fala assim, Saul está me pegando, o que eu vou fazer? Eu vou lá para a cidade dos filisteus, eu vou lá para Gate. O que é aquilo? Desesperado. Aí o povo pega Davi lá, que é aquela história, tem que babar, fingir de louco, riscar a porta, para o rei expulsar ele e falar, tira esse louco daqui, já tem tanto doido aqui, tira mais um, não aguento, manda ele embora. Impensada, desesperada. Davi tomou uma atitude desesperada, Jonas tomou uma atitude desesperada, fora da visão de Deus. Então, você tem que entender, tudo fora da visão de Deus é algo que vai dar ruim. É algo inconsequente. O verso 11 vai dizer, disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez... Olha, não é que Deus estava aliviando, mais tempestuoso, coisa não parava. Amado, enquanto você não alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, saiba que o próprio Deus permite que os mares ficam revoltos. E aí pode orar, pode clamar, e Deus está falando, é só você mudar a atitude, é só você alinhar a visão, é só você deixar isso de lado, é só você arrepender disso, é só você mudar aqui, é só você entender qual é o meu plano, é só você viver a palavra. E muitos mares, eles vão cessar na sua vida. O verso 12 diz, respondeu-lhe, tomai e me lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei, olha lá, eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas pelo menos foi homem nessa hora, né? Ele vai falar, não, eu não sei o que está acontecendo. Vamos orar também. Não, eu sei. Aqui começa, amado, o profeta cair em si. Que seja esse culto hoje na sua vida, em nome de Jesus, de você ter essa responsabilidade espiritual, dizer, eu sei que tem coisa na minha vida que eu preciso mudar, eu sei que Deus está te usando aí na frente, eu sei que está confrontando, eu sei que está doendo, porque a palavra está cortando, eu sei, pode me lançar no mar, Jonas falou, por minha causa eu vou sobreviver a essa grande... Amado, é o que o Espírito está fazendo, o Espírito está dando, sabe o que é o profeta? Discernimento, assim como ele está dando para você nessa manhã, você está discernindo as coisas da sua vida, discernimento. Quando um filho ouve a voz do Espírito, o que acontece? Ele cai em si, ele caiu em si. Lembra do filho pródigo também? O filho pródigo, ele pega toda a sua herança, queima tudo, vai viver a vida dele. Ele vai viver a vida ostentação dele. Não quero saber mais do meu pai, vou embora. Pá. Aí depois que ele está comendo comida de porco lá, ele fala, é na casa do meu pai. A Bíblia usa uma expressão assim, caindo em si. Eu amo essa expressão. Porque, mano, o caindo em si é quando o Espírito fala. É quando a consciência, a boa consciência que Paulo diz, as faculdades espirituais, elas começam a discernir as coisas. Caindo em si. Tem gente nessa manhã que está caindo em si. Falando, uai, bispo, de fato. Tem homem que tem que chegar em casa e falar para a esposa, me lança no mar, esposa. Me joga pela janela. Não joga pela janela, senão vai... Me joga no mar. Eu estou brincando, amado, mas é esse tipo de coisa. O que é isso? Tem que conversar com os filhos, tem que ir lá e pedir perdão. Falar, eu sei. Estou caindo em si, o Espírito está falando. Talvez mulheres, estou falando com os homens, talvez seja uma mulher rixosa dentro de casa, que está aquela goteira que fica gotejando, que ninguém mais aguenta. O marido não aguenta, o filho não aguenta, ninguém aguenta. Talvez essa mulher que tem que chegar e falar, família, eu caí em si.
Cada um é um, amado. Cada um tem uma vida com Deus. E a gente vai para o verso 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste... Amado, é o Pablo Vittar, a Anitta, é todo o povo orando a Deus por causa do... Vamos orar para esse Deus aí, porque esse cara aqui está doido. Os macumbeiros tudo lá do bar começaram a orar para Deus. Aí jogam esse cara no mar, porque o que está acontecendo aqui? Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Amado, os ímpios começaram a clamar a Deus. Olha que loucura. O ímpio clamando a Deus. Verso 15: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar. Olha, imediatamente. Lembra do imediatamente que Deus age? Amado, entenda uma coisa: quando você alinhar a sua visão com a visão de Deus, imediatamente coisas na sua vida vão ser destravadas. Aquela crise que você fala: isso não passa, isso não... Quando eu alinho a minha visão à visão de Deus, diz imediatamente, o mar cessou da sua fúria. O que eles fizeram? Eles tiraram o peso do mar, mano. E toda vez que você tira o peso da sua vida, quer você tirar o pecado, quer você tirar a visão humana, a vida deslancha, a vida fica leve. O jugo fica leve, porque Jesus falou: o meu jugo é leve, é suave. Quantos estão entendendo o que o Espírito está dizendo? A gente pode entrar no ponto 8 que diz: quando um abençoado é despertado pelo Senhor e volta a obedecê-lo, todas as circunstâncias mudam. Todas as circunstâncias. Bispo, tem gente que está falando assim: bispo, eu preciso de um milagre. Mas às vezes não é um milagre, é só você obedecer a Deus. Era Jonas. Aquele povo devia falar: não, só um milagre para esse mar parar. E agora? O que a gente faz? E quando alguém obedece a Deus naquele lugar, todas as coisas se acalmam. Amar, um barco pagão se tornou temente a Deus. Então muitas vezes Deus permite situações em nossas vidas para que a nossa família se volte para Deus também. Muitas vezes Deus permite coisas que a gente passa, porque isso... Olha, Jonas estava indo para uma missão, que era uma cidade, e aí no barco, quando ele alinha a vontade de Deus, o barco pagão já começa a orar ao Senhor, já se converte ao Senhor. Para pensar nisso. Como o propósito começa a ficar claro. Jonas, eu não te chamei para você ir para uma cidade de boa, para Tarsis, para você ficar lá na prosperidade. Eu te chamei para Nínive. E enquanto você não alinhar a sua visão à minha visão, não vai dar certo. Agora, no momento que que Jonas alinha a sua visão, o seu pensamento ao pensamento de Deus, algo começa a acontecer de forma sobrenatural. Porque no próprio navio, Deus já começa a manifestar na vida de outras pessoas. Entenda que aquilo que você toma de decisão não vai afetar só a sua vida, vai afetar a vida de outras pessoas, em todos os sentidos. Aqui pensa aquele povo, mas que eles fossem todos pagãos ali, se eles fossem todos com outros deuses. Mas às vezes não tinham nada a ver com a treta de Jonas com Deus. Eles estavam de boa, navegando. E aí eles estão vivendo algo por conta de alguém. Então muitas vezes o que você toma de decisão na sua vida, na sua casa, vai afetar a sua família. Vai afetar a vida dos seus filhos, vai afetar a sua empresa, vai afetar a vida de outras pessoas. Então, nós temos que voltar para esse primeiro amor, para as coisas cooperarem para o bem nas nossas vidas. Sabe, não posso vir para a igreja de forma religiosa, bater cartão, falar: vou lá no cinema porque é legal, tem um cheirinho de pipoca, eu gosto de ficar lá no culto. Não, mano, eu gosto do jeito que o bispo prega. Mas isso aqui é o de menos. Eu falava com o Gui e com a Bia ontem, né? Isso aqui é o mais fácil, domingo. O difícil é o bastidor, o difícil é a coisa do dia a dia. O difícil é você ouvir a voz de Deus e falar não para a sua vontade, não para o seu coração, e falar: é a vontade de Deus, é você negar o seu eu todos os dias. Essa aqui que é a nossa luta de todos nós. Agora, já que você veio, amado, entenda o que o Espírito está dizendo a você. Não dá mais para a gente ficar brincando de igreja, não dá mais tempo para perder. Não é nem só na sua e na minha vida, as coisas aí fora estão de mal a pior. Não dá tempo de a gente ficar pensando se a gente vai ser crente ou não. A gente precisa ser crente, a gente precisa influenciar o nosso lugar de atuação. Sua roda de amigos, sua empresa, o seu condomínio, a sua família ímpia. Você precisa fazer a diferença lá, meu amado. Não dá mais tempo de você ficar aqui ouvindo tudo isso e vivendo que nem o alecrim dourado, sabe aquela coisa? Um barco pagão se tornou temente a Deus, porque Jonas caiu em si, tomou uma atitude. Então a lição de hoje é que existem muitas pessoas que não sabem por que estão passando, talvez as tempestades. Por que não sabem? Porque espiritualmente estão dormindo. Estão dormindo. E a Bíblia diz: desperta. O verso 17 vai dizer: deparou o Senhor um grande peixe
para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas, olha lá, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amado, eu vou dizer mais uma vez, você pode resistir a Deus, mas Deus não vai desistir de cumprir a visão dele na sua vida. Você pode resistir, você pode falar, não, é do meu jeito. Amado, Deus vai preparar um grande peixe. Deus vai preparar um grande pastor. Deus vai preparar alguma coisa grande para tragar você, para você entender o plano dele na sua vida. Fala para quem está do seu lado assim, você pode resistir, mas Deus não desiste de cumprir a visão dele na sua vida. Ele não desiste. O que Jonas queria? Jonas queria viver a vida dele. Jonas queria viver os sonhos dele, uma vida mansa, a sua vontade própria, viver pelo acesso do seu próprio dinheiro. Eu quero ir para lá, eu vou para cá. Eu disponho para pagar para cá, eu vou para onde eu quero. Jonas queria isso, amados. Mas o Espírito Santo é irresistível, porque ele não tenta convencer, ele simplesmente convence, é o que dizem os reformadores. Por que a graça é irresistível? Porque ela não tenta convencer, ela convence, e ponto. Porque aquele que é eleito de Deus, diz a palavra que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito, amado. Deus está testificando coisas no teu espírito nessa manhã. É irresistível a vontade de Deus. Entenda que o sim de Deus é mais forte que o nosso não. Você precisa entender isso o mais rápido possível. Você fica, não. Talvez seja 1 ano dizendo não, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Talvez tenha alguém aqui 1 década dizendo não, mas Deus quando diz sim, amado, é irresistível. Então alinha logo a sua vontade à vontade de Deus, para que esse mar revolto passe. É uma conversa que você tem que ter em casa, tenha conversa. É um perdão que tem que pedir, peça perdão. O cara fica lutando a vida inteira e ele sabe qual é a visão da palavra. Eu tenho certeza que você sabe mais de Bíblia do que eu até, meu amado. Agora a diferença não é quanto eu sei, Jesus falou, é o que ouve e pratica. Então pratica a palavra, você vê o vento, bispo, ora por mim. Amado, eu vou orar por quê? Porque a gente não nega a oração nunca. Eu vou orar, a gente vai clamar, a gente vai rasgar o céu. Mas é muito injusto você vir pedir oração para os homens de Deus, sabendo que as suas atitudes, as suas posturas estão totalmente fora da palavra de Deus. Aí isso é o crente farsa. Porque tá bom, tem as limitações, tem as circunstâncias, as aflições da vida, todos vão passar. Mas, amado, eu estou falando para pessoas aqui nessa manhã que sabem que estão fora da vontade de Deus, que sabem que estão fora da visão de Deus, mas não querem alinhar a sua visão à visão de Deus. Aí vem bispo, não, primeiro começa com o voluntário lá, ora por mim. Não, a oração do voluntário é fraca, pega um diácono aí, ora por mim. Não, pega um presbítero, a gente só tem um, então tem que ser o Henrique. Ora por mim, Henrique. Não, o Henrique também deu conta. Pega um pastor. Não, esses pastores não estão com nada. Vem amado, pode pôr quem você quiser pôr a mão na tua cabeça. Se você não alinhar a vontade sua com a vontade de Deus, o vento não vai parar. Não vai parar. Quantos estão entendendo? Digam amém. Fala comigo, o sim de Deus é mais forte que o nosso não. O sim de Deus é mais forte que o seu não. Ih, alguém tem que tomar um remédio. Ou alguém está ligando. Se for para mim, diz que eu estou pregando. Fala, liga daqui meia hora que ele acaba. Não, 20 minutos. Ponto 9. O Senhor sempre nos ouve quando nós oramos de todo o coração. E aqui começa a gente a entender a mudança, a transformação na vida do profeta. Jonas 2:1 diz, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor. E amado, você pode estar vivendo 1 década fora dos caminhos de Deus. Você pode estar vivendo longe, é o que eu disse. No momento que você entende, cai se a treta é comigo, me joga no mar. Eu entendi que eu estou sendo negligente. Eu cumpri uma vontade minha que não era vontade de Deus. E no momento que você chega ao Senhor e se arrepende, e Ele diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Ele diz, e Ele me respondeu. Deus vai te responder, meu amado, porque Ele é o teu Pai de amor bondoso, Ele não te abandona. Ele não vai chegar agora para você e fazer, não me ouviu, fica para lá. Amado, Ele vai estar de braços abertos como aquele pai do filho pródigo, dizendo, vem, tem um banquete para você. Lá de dentro do peixe, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Louvado seja Deus, irmã Lúcia, porque Deus ele ouve a nossa voz, a nossa angústia. Mas você vê o processo. Jonas não vai clamar a Deus enquanto ele está desobediente. Jonas não vai clamar para Deus na angústia dele, gritar para Deus ouvir a voz dele enquanto ele sabia que ele estava. Mas é no momento que ele cai em si que ele fala, fui eu, pode me jogar no mar, é comigo a coisa. Amado, quando o Espírito constrange, e ele fala, Senhor, agora eu clamo a Ti. Amado, Deus é um Pai de amor bondoso.
toda dádiva, todo dom perfeito. Diz a palavra que vem lá do Pai das luzes. Ele é o nosso Deus. Ele ouve a nossa oração. Então essa oração que muitos precisam fazer nessa manhã. Você sabe que tem muito crente que não tem Deus no coração. E está querendo orar. Não tem os princípios de Deus, não tem a visão de Deus no coração. O coração está cheio de vaidade. Está cheio de ego, de dinheiro, de malícia, de imoralidade. E Deus está dizendo, deixa limpa esse coração logo, porque eu quero agir na sua vida, eu quero me revelar como seu Deus. Amado, eu estou pregando de algo, eu estou falando de algo que eu li, que eu estou vendo. Amado, é o que eu vivo com Deus todo dia. Não adianta chegar aqui, Deus, a coisa tem que acontecer. Amado, se eu não tiver, Deus, fala aqui que eu tenho que dar esse passo. Ah, Fernando, mas aqui é difícil. Deus, eu não queria, afasta de mim esse cara. Senão, não, você vai ter que fazer. Não, mas essa aqui não, Deus, essa aqui. Ah, e quando você faz? E quando você fala, não, Deus, está difícil, está doendo. Ah, e você sai do outro lado, mas você vai... eu cumpri a vontade de Deus. E aí você vê as coisas destravando, você vê as coisas acontecendo, você vê o advogado falando, olha, não tem mais uma luz, agora é um túnel de luz à sua frente. Mas eu sei que ouvir isso é maravilhoso, mas vocês não sabem o que a gente passa para chegar até ouvir isso. As provas, o dia a dia, as tribulações, a fé inabalável, a confissão, falando, eu creio no que eu prego, eu creio que na palavra, Deus, eu vou agir como o Senhor fala. Eu vou dar bom testemunho. Deus, eu vou ser o cara que vai ter mais visão dentro dessa igreja, porque eu estou pregando sobre isso. Amado, eu posso dizer para você, vale a pena se submeter à visão de Deus. Vale a pena. Eu quero dizer para você que nem sempre a visão de Deus vai ser algo manso, algo calmo. Lembra que a gente falava lá na outra série ainda? Quando a gente entendia sobre um novo tempo? O que Deus dizia para nós? Que quando o povo chega em Canaã, não é água de coco, rede e descanso e Wi-Fi ilimitado. Agora vocês vão trabalhar. Agora vocês vão ter que plantar. Agora vocês vão ter que colher. Agora vocês vão ter que ter suor. Amado, a vontade de Deus é que você trabalhe para o reino. A vontade de Deus não é que você fique em casa. Qual que é a próxima Netflix? Amado, deleta essa Netflix da tua vida e vai prosperar. Vai trabalhar para o reino. Vai orar pelo irmão. Vai ser um homem de intercessão. Vai ser alguém que investe na obra. O mundo está aí clamando pelos filhos de Deus. Você está aí procurando qual a próxima série da Netflix. Você vai assistir? Quando nós temos uma vida de comunhão e intimidade com Deus, tudo muda. Tudo muda. Então, bispo, ora por mim. Eu vou perguntar, amado, como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a sua vida sexual? Como é que está a sua vida moral? Como é que está o teu casamento? Como é que está a sua vida financeira? Porque senão a gente não precisa orar, a gente não precisa que você tome vergonha na cara. Desculpa eu ser mais sincero que isso, amado. Porque uma coisa é você passar pelo vale. Outra coisa é você viver uma vida no vale. Não, não é assim que Deus nos chamou. Uma coisa é uma crise, uma coisa é uma vida toda fora. Amado, alguma coisa está errada. E se eu fico, não, Deus, é com Deus a coisa, é com Deus, é com Deus. Amado, eu já disse aqui, vou pôr de novo no telão. O não de Deus, ou o sim de Deus é mais forte que a sua vontade. Não, sim, eu. Amado, entenda. Não é você, é o Deus em você, é o Deus através de você. Posso ouvir um amém da igreja em nome de Jesus? Amado, me ajuda aí, vai dar um glória a Deus aí, porque não está sendo fácil. Mostra que é fácil pregar isso aqui. Vamos para o fim. Que o celular da abençoada tocou e deve ser a marmita dela que está lá, tem que esquentar. A partir da rendição, do submetimento, o que Jonas fez? Jonas chegou onde ele deveria ter chegado. Jonas cumpriu a vontade de Deus. Olha lá no verso 10 do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou. Amado, Deus falou com o peixe, cara. O que é que eu vou dizer? A gente lê isso aqui, a gente acha, mas Deus falou com o peixe. Deus falou com o peixe, que estava Jonas dentro. Você consegue entender o quão sobrenatural é isso? Primeiro é Jonas dentro de um peixe clamar. O segundo é Deus falar com o peixe e o peixe vomitar. Amado, o nosso Deus é um Deus que fala com os mares. O nosso Deus é um Deus que fala com os ventos. O nosso Deus é um Deus que fala com os peixes. O nosso Deus é um Deus que fala com qualquer coisa, meu amado. Esse é o Deus que eu creio. Ele falou para os mares, cessa, os mares cessam. Vento, para, o vento para. Esse é o Deus que a gente serve. Agora ele está falando com o peixe. Amado, para de falar você não comigo, Deus não fala. Ô alecrim dourado, acorda tu que dormes. Deus está falando com você. Fala comigo, Deus está falando comigo. Ponto 10, me ajuda, Enoque. A oração, ela pode tudo. Por isso que a gente está incentivando você a estar amanhã no culto de oração com a gente. Quem está lá sabe o que está acontecendo. A Débora está aqui, a Débora Vereis. Né, Débora? Ela me manda feedback, os irmãos estão aqui. Amado, a Agma, foi a Agma que falou amém, né? É, amém. Amém, Agma. É uma benção aquele culto de segunda-feira.
É uma bênção. Quem dá mais? Vai. Eu paguei R$10 para elas falarem isso. Quem dá? Agora vai todo mundo, né? Que até quem não vai no culto. É uma bênção, bispo. Cadê os 10 lá na conta? Mateus 7,7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Essa foi a passagem que Deus deu pra gente lá atrás, no antigo endereço, quando estava tudo nebuloso. Eu falei: Deus, o que vai ser? Eu abri a Bíblia, Deus falou, Mateus 7,7. É isso, nós vamos entrar em oração. Nós vamos mover o mundo espiritual. Nós vamos pedir, nós vamos buscar, porque nós vamos encontrar, nós vamos achar, a porta vai se abrir. E a gente entra no ponto 11 que diz: a visão de Deus sempre prevalece, igreja. Sempre prevalece. Ele falou com o peixe blá. E saiu Jonas lá. Verso 4 diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Amado, o que está acontecendo aqui? Agora Jonas está cumprindo a vontade de Deus. Eu até me arrepio aqui, porque ele estava indo para outro canto. Agora ele está pregando: ei, Nínive, a cidade vai ser destruída. Ei, atenção, se arrependam. Agora ele está cumprindo a vontade de Deus. Ele está aqui cumprindo a vontade do Senhor na sua vida. Amado, os propósitos de Deus, eles são sempre melhores, são sempre maiores que o nosso. Mais do que você pensa, mas eu queria aquela casa para eu descansar. Amado, Deus vai te dar casa, mas entenda que Deus chamou para trabalhar para Ele. Deus chamou para você desfrutar. Sim, mas Deus chamou você para arregaçar as mangas e colocar as mãos no arado. Não olhar para a esquerda, não olhar para a direita. E é no processo que Deus vai fazendo, Deus vai te dando, Deus vai aumentando, Deus vai suprindo, Deus vai estendendo, Deus vai removendo os limites para os mais longe. Mas isso acontece para quem? Para aqueles que estão na visão de Deus, que vão dando passos na direção do que Deus vai falando. Então, amado, eu vou dizer mais uma vez: Jonas queria a sua própria vontade, mas Deus tinha uma vontade soberana para ele. Eu digo para você, você pode resistir, mas Deus não desiste de você. Deus não desiste de cumprir a vontade dele na sua vida. O não de Deus, amado, é mais forte que o seu sim. O verso 10 diz: viu Deus o que fizeram, e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que lhes faria, e não fez. Igreja, os propósitos de Deus para a nossa vida são sempre melhores, são sempre superiores. Aquilo que mentalmente, eu falei, você consegue ver até o final, você consegue ver só a tela aqui, você consegue ver só essa sala, mas pelos olhos da fé você tem que enxergar o que Deus enxerga. Como nós vimos aqui na história de Jonas, os planos de Deus, os desígnios de Deus para a vida de Jonas envolviam algo muito maior. Envolviam outras vidas, envolviam uma cidade inteira. Eram planos melhores, eram planos superiores. Então nós temos que entender que, uma vez por todas, os planos de Deus para nós são sempre maiores e melhores do que tudo que nós vamos enxergar momentaneamente. Você está no olho do furacão: bispo, vai dar ruim, o barco vai arrebentar. Amado, vai então, se submete à vontade de Deus, que esse vento vai fazer assim, ó, imediatamente. Então a nossa confiança deve estar sempre no Senhor, totalmente nele. Porque a porta que Ele abre, amado, é a melhor porta. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Nós vimos isso. A chave de Davi está com você, está comigo. Nem a própria pessoa, quando ela toma um navio errado, quando a pessoa toma uma decisão oposta à vontade de Deus, amado, a vontade de Deus se cumpre. Se a pessoa for insubmissa, autossuficiente, o que vai acontecer? Ela vai passar por tempestades. Quem está na harmonia hoje aqui? É o Gu. Me ajuda aqui, Gu. A pessoa pode ser autossuficiente. Não, o meu dinheiro paga. Deus falou para ir para Nínive, eu vou para Tarsis. Eu me disponho, mas para fazer a minha vontade. Eu me disponho para fazer o meu querer. Amado, a pessoa vai ser acusada de causar tempestade. A pessoa vai ser deixada sozinha pelos seus companheiros. Vai perder toda a sua bagagem. Vai ser lançada no mar. Vai afundar. Vai ser tragada por alguma coisa enorme. Vai ficar na escuridão sozinha. Para que ela caia em si. Porque o não de Deus é mais forte que o nosso sim. Muito mais forte. E só quando a pessoa se arrepender, só quando ela gritar por socorro. Mas veja, primeiro ela se arrepende, depois ela grita por socorro. Socorro, Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor. Na minha alta voz eu gritei. E Deus estava ali ouvindo a oração do seu filho. Deus estava ouvindo. Em nome de Jesus, amado, entenda. E eu sei que o Espírito está dizendo isso. Eu digo isso com temor e temor. Que tem muita gente aqui que vai ver uma situação, um mar, um vento forte, sendo imediatamente cessado por uma voz. No momento que se submeter à vontade de Deus. Que você parar de falar, é o meu jeito. Eu estudei a vida inteira. Eu sei, eu tenho meu MBA, eu tenho meu doutorado, eu tenho meu pós-doutorado. Amado, Paulo falou, tudo é refúgio. O que é isso? Não é nada. Não é nada. Diante da vontade soberana de Deus. Para de ser o sabichão.
Para de ser o cara. E entenda que você serve o Deus Todo-Poderoso. Eu quero terminar com a frase da minha saudosa mãe, que ela disse assim certa vez: a visão de Deus é a porta que está aberta para cumprirmos a visão de Deus é a porta que está aberta para cumprirmos os desígnios que Deus determinou para nós. Passar pela porta que Deus abriu e viver a visão dele. Mas isso requer obediência e submissão. Fala comigo: obediência e submissão. É o que Deus quer de nós nesse tempo. Santidade, submissão, reverência. Para, amado, para de verdade. Como seu pastor, como seu amigo, eu te falo isso. Para de ficar lutando contra Deus. Dobra o joelho em oração. Clama ao Deus, se arrepende. Pega a tua esposa, dá a mão para ela em casa. Você vai ver o céu abrir diante dos teus olhos. A tua sorte, como nós vimos no culto passado, a sua sorte sendo mudada diante dos teus olhos. Você consegue começar a compreender a dimensão disso? Amado, quando esse advogado falou na mesa, ele estava eufórico, ele é um cara todo polido, todo, veja bem, não tem o que fazer, aquela coisa, aquela ladainha de sempre. E ele estava... Eu falei: o que acontece, doutor? Olha, não é que tem uma luz no fundo do túnel. Tem um túnel de luz à nossa frente agora. E Deus falava: todo mal que fizeram contra vai se reverter em bem. Mas, amado, para a gente chegar para ouvir isso, são anos da gente falando: Deus, eu fico com a tua palavra. Deus, o Senhor é o meu reto juiz. O Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe. O Senhor é meu advogado. E as notícias contrárias. E Deus fala assim: não, vem para cá. Deus está falando, eu vou me submeter. Se submeta à vontade de Deus. Submeta à vontade de Deus. Porque você vai ver a sua vida sendo transformada. Eu termino dizendo para você: a visão de Deus é irresistível. Porque Ele não vai tentar te convencer. Ele te convence. Que assim seja. Porque assim disse o Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Nós temos 6 minutos para acabar. Eu queria que você, enquanto eles vão profetizando com as cordas, eu queria que você tivesse um tempo com Deus, amado. Você não precisa de um tempo comigo, é um tempo com Deus que você precisa. Eu posso orar por você, mas tem uma oração que só você pode fazer, que é aquilo que está aí dentro de você. Se você estiver com a tua esposa do teu lado, você marido, pega na mão dela nessa hora. Comece a orar em concordância. Se você precisar pedir perdão por algo, faça isso nessa hora. Você, esposa, começa, amado, começa. Tem uns filhos aí, dá a mão. Existe um espírito de quebrantamento aqui nessa manhã. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Pai, podemos experimentar, Jesus. Podemos experimentar, Pai, do Teu doce amor. Podemos experimentar, Jesus, do Teu Espírito que consola, Jesus. Tu sabes, Pai, o quão desafiador para mim como pregador, Jesus, é pregar uma palavra como esta. Mas eu entendo, Pai. Eu não quero ser como Jonas, Jesus, de ter uma mensagem e querer ir para outro lado, para outro lugar. Jesus, a palavra foi pregada, a profecia foi entregue. Agora o Senhor nos ensina: veja cada um como edifica. Paulo diz: eu lancei os fundamentos. O fundamento é Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento a não ser o que foi lançado, que é Cristo. Porém agora, cada um veja como edifica. Deus, eu oro agora para que cada um possa edificar sobre esses firmes fundamentos que foram lançados. Jesus, cada homem aqui nesse auditório, cada mulher, Jesus, aqueles que estão em casa, Pai, talvez ao redor do mundo, em outro país, em outro continente.
Jesus, nós queremos edificar sobre aquilo que o Senhor está nos falando. Queremos misturar essa palavra com fé. Queremos, Jesus, nos tornarmos melhor a cada dia. Isso, Pai, é desenvolver uma salvação. Não mais eu quem vivo, Paulo disse, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora, Deus, não somos mais nós que vivemos, Pai, não é mais o meu eu. Agora Tu vives em nós, Jesus. E esse viver que nós temos agora é para a Tua glória, Jesus. Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo, Jesus, quando ele disse, o viver é Cristo, morrer é lucro. Pai, viver é Cristo. Ou seja, viver é o Teu princípio, a Tua palavra, Jesus. Que todos nessa manhã aqui possamos entender isso, Pai, que o Senhor quer que nós sejamos cristãos de fato. Não cristãos, Pai, que entram num auditório, que levantam uma mão, mas que por dentro, Pai, tem um pensamento contrário, tem um coração duro, tem um coração negligente, tem um coração, Senhor, rancoroso. Pai, o Senhor já nos perdoou. Quem somos nós, Pai, para não perdoarmos? Quem somos nós, Pai, para queremos ficar com as nossas convicções? Jesus, ajuda esse homem, ajuda essa esposa, esse marido, essa mulher. Ajuda, Pai, esse jovem. Ajuda cada um dos Teus filhos aqui, Pai. Tu podes, Jesus, Tu podes agora, sabe, transformar um coração duro num coração amolecido. É o que faz a Tua palavra, Jesus. Esse é o óleo do Teu Espírito que já foi vertido em nosso favor. Somos aqui ungidos, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Não cabe mais em nós, Pai, o meu eu, o meu acho, eu quero aquilo. Pai, nós não somos crianças, nós não somos mais meninos na fé. Assim como o apóstolo Paulo, nós chegamos a uma maturidade, a uma estatura de um varão. Deus, quando éramos como meninos, nós falávamos, nós pensávamos. Pai, que ninguém aqui saia hoje com essa atitude de menino na fé, mas que aqui saiam verdadeiros homens espirituais, mulheres maduras. Pai, eu quero orar agora para que nós sejamos, Jesus, cada vez mais experimentados pela Tua palavra, porque nós amamos a Tua palavra, nós amamos as Tuas verdades, Jesus. Nós não contestamos a verdade bíblica, nós dizemos sim, nós dizemos eis-nos aqui, nós dizemos seja feita a Tua vontade. Pai, dizer seja feita a Tua vontade com a boca é fácil, mas agora dizer com ações, Deus, isso eu sei que é para poucos, mas eu quero crer, Pai, que nesta igreja aqui estão um grupo seleto de pessoas que vão fazer a diferença nessa terra, que não vão, Senhor, pagar, não vão se dispor para ir para outro caminho, não vão se dispor, Pai, para pagar uma passagem para longe da Tua presença. Deus, nós queremos estar na Tua presença manifestada todos os dias, Jesus. Esse é o desejo dos nossos corações. Portanto, Deus, que nós possamos ser experimentados, transformados, como disse ainda mais o apóstolo Paulo. Agora não tem mais um véu, agora, Pai, desvendados estamos, contemplamos como pelo espelho a Tua imagem, para que sejamos transformados de glória em glória, de vitória em vitória. Deus, transforma as nossas vidas, tira o que tem que ser tirado, Pai. Nós queremos agora dizer sim, nós nos submetemos à Tua vontade, não é a minha vontade, é a Tua vontade, Deus. Eu me submeto, Pai, eu me submeto, eu me rendo, eu me humilho, eu me prostro à Tua vontade, Jesus, porque eu creio, Pai, que nessa hora ventos estão cessando, mares estão cessando, tempestades estão cessando. Eu profetizo sobre a tua vida, meu amado. Você que é humilde, você que é submisso, receba agora o cessar de toda tempestade, seja no teu casamento, seja na tua empresa, seja na tua vida financeira. Eu profetizo agora a bonança do Espírito Santo. Eu profetizo a paz de Deus. Eu profetizo a misericórdia de Deus. Eu profetizo a vontade de Deus se cumprindo em todas as áreas da sua vida, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são fiéis no pouco serão colocados sobre o muito. Fiel é o que obedece, fiel é o que se submete. Portanto, receba em nome de Jesus o muito mais de Deus sobre a tua vida, porque esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o verdadeiro, esse é o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. Nós oramos em o nome santo de Jesus, e aqueles que vão se submeter à vontade de Deus, digam: diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Quantos ouviram a voz de Deus? Você está pronto, amado, para viver uma semana como você nunca viveu em toda a sua vida? O que eu vou fazer? Você vai se submeter à vontade de Deus, vai perdoar, vai entregar, vai se alinhar, vai ofertar, vai dizer, amado, você vai submeter à vontade de Deus. Eu estourei o tempo, mas eu vou cantar um louvor.
E quem manda é o pastor também. Hein, Beni? Olha quem está na sala e fala assim: em Cristo está a nossa esperança.